Olá, galera do YouTube. Olá, galera do Instagram. Cortando o áudio do YouTube. Hoje o tema está bem legal, hoje o tema está bem bacana. Qual é, Doug? Parabéns! Você casou! Parabéns, que irado. Eu vi os vídeos do seu casamento. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. É muito bom encontrá-los aqui às quintas-feiras. Foi uma escolha da maioria, né? Essas lives de quinta-feira. Parabéns, Doug. Fiquei amarradão. Andrei Corsato, que saudades de você, meu amigo. Nos abandonou, hein? Não vai nem tomar um café com a gente lá no nosso escritório. Anderson Bose, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, vamos chegando. Pessoal do YouTube, todo mundo aí, sejam muito bem-vindos. Aninha. Lembrando que a live de hoje é uma live de superação, de resiliência, de você superar um mal que aflige boa parte dos brasileiros, que é a depressão. Vou explicar alguns exercícios bem práticos aqui de como... Porque tinha atletas meus que depois de perder eles tinham uma fase depressiva na vida deles. Então, eu tive que aprender na prática como levar um atleta depois da derrota a um estado de alta performance novamente, porque ele estava num estado depressivo. Segunda, nós estaremos em São Paulo, né, querido? Tem um treinamento que eu te convidei para ir com a gente. Se quiser, ainda dá. Conversa com o Rodrigo Oliveira aí, que eles estão indo para lá amanhã. Avisa os amigos, avisa os familiares, avisa todo mundo que já teve um problema de depressão, que vai ser bem legal, o tema de hoje. Chama eles para a live, que eu garanto que vai valer a pena. Depressão atinge 5,8% da população. Um total de 11,5 milhões de pessoas só no Brasil. Já no mundo são 322 milhões de pessoas afetadas pela depressão, pela uma pesquisa da The World Federation of Mental Health. E ela mostrou que o assunto é um tabu muito grande para a sociedade. Apenas cerca de 70% dos pacientes têm vergonha de falar sobre isso. Além disso, num seminário organizado em São Paulo recentemente, por um grande laboratório de medicamento, um mestre em psiquiatria afirmou que 1/5 dos pacientes abandonam o tratamento no primeiro ano por não se sentirem compreendidos. Então, o que acontece? Depressão é causada por um desequilíbrio químico no indivíduo. Isso afeta a regulação e produção dos neurohormônios do corpo e os receptores. Ou seja, a doença não existe somente pela tua falta de serotonina ou qualquer outra neuroassociação. Mas devemos levar em consideração dois outros fatores, que é, de certa forma, uma tendência genética e ambiente. Tendência não quer dizer que você vai ter depressão, pelo fato de alguém na tua família já teve. Se você teve histórico de depressão na tua família, mas você vive num ambiente saudável e funcional, a doença provavelmente não vai existir. Porém, se você vive em um ambiente que é extremamente estressante, você vai ter altos níveis de noradrenalina, uma produção acentuada de cortisol, que é o hormônio do estresse. Mas a genética vai te dar uma tendência a ter, ok? Bárbara, tudo bem? Qual é, Camilão? O que vale mesmo é ficar atento. Ficar atento se você realmente está desenvolvendo esse tipo de comportamento. Comportamentos depressivos, como estão os seus pensamentos, se você tem pensamentos recorrentes o tempo todo, pensamentos de dor, a qual você não consegue desatrelar deles, como, por exemplo, no fim de uma relação, perca de um emprego, a morte de alguém querido que você não superou ainda,
Isso muitas vezes mostra até na sua pele, sabe? Psoríase mostra muito sobre isso. Trabalho, preocupação. E vale ressaltar que tudo isso não pode ser definido como causa de depressão, mas é bom você saber que de repente são gatilhos que disparam um comportamento padrão na hora das pessoas processarem internamente isso. Ou seja, para você entrar na depressão, você tem que seguir um protocolo. Esse protocolo requer alguns gatilhos. Tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, por exemplo, quando você para no sinaleiro e você vê o sinal vermelho, inconscientemente aquela âncora te faz parar o carro. Então, talvez você possa ter algumas âncoras que estão te levando a estados depressivos. Para você entrar na depressão, você tem que fazer um protocolo. Você tem que manter a tua postura de uma maneira depressiva, você tem que ter pensamentos depressivos, e muito provavelmente os teus pensamentos são muito em função do que você não tem controle. E se você não tem controle, não adianta acessar. Mas é assim, mano. Mas quem está envolto no vício emocional, quem está envolto já na parte regulatória da depressão, ele não tem esse nível de consciência. No trabalho, vamos lá. No trabalho. 2 pessoas sofrem assédio moral do mesmo chefe, mas uma entra em depressão e a outra não. Ou no fim de um casamento, por exemplo, um filho do casal desenvolve uma doença por causa da separação dos pais e o outro não. Ou mesmo diante de uma morte de um ente querido. Isso pode acontecer com um ou com o outro. Então, é necessário você fazer um diagnóstico dessa vulnerabilidade genética, a deficiência constante, uma predisposição para tristeza ou felicidade. Os principais sintomas de depressão, eu digo isso através de clientes meus que tiveram esse problema e eu os ajudei a superar. Clientes meus que tiveram... Tem 2 componentes básicos para demonstrar depressão, que é o psicológico, emocional, ou o físico, que é o físico ou orgânico. Então, tristeza ou desprazer com a vida. Os depressivos tendem a se desinteressar por coisas que gostavam de fazer. Falta de energia, apatia, cansaço excessivo, excesso de vontade em ficar somente naquele canto. E muitas vezes aquele canto que essa pessoa gosta de ficar já é uma âncora. Quando ela já volta para aquela cama que ela tinha aqueles sentimentos depressivos, aquela cama pode ser uma âncora. Então, na PNL, na programação neurolinguística, é muito interessante isso, a gente saber quais são as âncoras que nos levam àquele estado emocional. Teve uma cliente minha que eu recomendei ela jogar a cama fora e trocar de quarto. Porque a âncora dela é exatamente aquele colchão a qual o marido dormia antes de ir embora. Pessoas depressivas têm alteração repentina de humor, falta de concentração, dificuldades com a memória, problemas com sono, ou tem insônia ou dorme demais. Clemilda Tomé, um beijo, meu amor. Mas é muito importante você ter o diagnóstico de um psiquiatra, efetivamente. Que às vezes o tratamento envolve realmente medicação, envolve terapia. Porém, alguns comportamentos, algumas atitudes podem ajudar a pessoa a vencer a depressão. Eu lembro que no começo das minhas palestras eu abordava muito isso, que a terapia demorava muito para ajudar as pessoas no estado depressivo. Eu comecei a resolver as pessoas de maneira mais rápida, mas hoje em dia eu revi os meus conceitos e vejo quão é importante o acompanhamento de um psicólogo. Mas às vezes é tão importante você passar de repente por um coach antes e ele te dá uma direção. Que muitas vezes o que falta é isso, um direcionamento, é te colocar em ação. E depois você pode sim você pode
voltar ao psicólogo para fazer a tua manutenção, sem problema. O que eu não concordo é você ficar remoendo pensamentos de dor do passado. O teu passado, eventos que aconteceram na tua vida no teu passado, ou eles apareceram sob forma de dor ou sob forma de esperança. E isso trouxe a quem você é hoje. Porém, o teu futuro é destinado à sua visão de futuro, que você pode ter através de medo ou através de sentido. Então, tudo é uma forma de como você encara as coisas. E muitas vezes é necessário realmente uma, uma reprogramação, uma ressignificação de alguns eventos do passado. E não ficar remoendo eles. Como, por exemplo, vamos lá. Técnicas de coach que a gente usa para trabalhar e que eu já usei com muitos clientes meus. Farmácia interna, por exemplo. Nós já sabemos, a neurociência já sabe, que nós temos substâncias químicas naturais dentro do nosso corpo, definidas como, por exemplo, o quarteto da felicidade, endorfina, serotonina, dopamina e oxitocina. Você já tem o quarteto da felicidade. Pra você ter uma ideia, isso é tão bom que o homem inventou uma droga sintética chamada êxtase. Que é o hormônio exatamente que a droga faz. Tem uma pesquisadora, até anotei o nome dela aqui, a Loretta Browning. Ela fez um livro chamado Hábitos de um Cérebro Feliz, of a Happy Brain. E ela explica que quando o teu cérebro emite uma dessas químicas, você se sente bem. O desafio é que esses hormônios não são produzidos o tempo todo. Cada um deles tem um trabalho especial para fazer e se apaga assim que o trabalho é feito. Por isso nós trabalhamos com âncoras, para você disparar em alguns momentos o hormônio correto que você precisa. E, o mais importante, a produção deles tem que estar em dia. Então, eu recomendo, faça um exame clínico médico de medicina ortomolecular, medicina preventiva, porque lá você consegue, inclusive, modular os seus neurohormônios. Porém, para ativá-los, eu vou te ensinar algumas técnicas que nós usamos hoje em dia e eu usava por muito tempo junto com meus atletas. Um dos motivos da causa da depressão, falando em neurohormônio, é a ausência de serotonina. Serotonina. Esse neurohormônio, ele flui quando você se sente importante. Então, quando você tem baixos níveis dele, é comum aumentar o teu sentimento de depressão, porque você não se sente mais importante. Você não se sente mais significante. Tudo bem, Márcio? JP? Quando um médico ele faz um diagnóstico de depressão em algum paciente, geralmente ele registra a falta de serotonina. Pessoas que estão com baixa serotonina, elas tendem a esquecer de situações felizes e focam em coisas que não são positivas nesse atual momento da vida. É aquilo que eu falei, onde você foca, expande. E se você focar em um momento de dor, um momento de desprazer, é isso que você vai ter em excesso na tua vida. Paula, você quer elevar teus níveis de serotonina? O meio mais fácil é recordar momentos felizes. Então, vou dar aqui algumas sugestões de exercício para você produzir serotonina naturalmente no teu corpo. Se estiver com depressão, então seria fantástico se você fizer algum deles. Tá? Como, por exemplo,
dopamina, conhecido como hormônio da felicidade, mediador do prazer. A dopamina, ela tem uma função de estimular o seu sistema nervoso central. A dopamina é acionado quando se dá o primeiro passo rumo a um objetivo. E também quando uma meta é cumprida. Pequenas tarefas, pequenas metas em direção a um objetivo. Cada vez que você cumpre uma pequena meta, você celebra, você libera dopamina no teu corpo. Então ela pode ser gerada por um fato da vida cotidiana. Como, por exemplo, quando você está apreensivo no estacionamento e você acha uma vaga para estacionar, e você fica feliz, ou algo assim mais excepcional, como receber uma promoção no trabalho, achar um dinheiro que você estava guardado dentro da bolsa de uma jaqueta. Pessoas que estão com depressão, elas precisam e muito produzir dopamina para ativar a motivação. É o hormônio da recompensa. Lembro que falamos que um dos sintomas da depressão é perder o prazer em atividades que antes eram gostosas. Por isso, é essencial você produzir dopamina, porque você vai ter gosto em fazer as coisas. Então, vou dar algumas dicas agora para você produzir dopamina. Isso é tão legal e tão essencial que nas minhas palestras eu já entro com exercício de mudança de estado para dar um choque de dopamina na plateia. A melhor maneira de elevar a dopamina é definindo metas de curto prazo e celebrar cada vez que você atinge elas. Por isso eu sugiro que você crie uma meta pequena para cada dia, como, por exemplo, arrumar uma gaveta. Pense como será produtivo ocupar a cabeça organizando papéis, roupas, jogando fora o que não serve mais. No final do dia, por exemplo, dopamina é produzida nessa hora, quando você celebra pequenas conquistas. E na hora em que você sente prazer em cumprir uma pequena meta. Uma cliente minha, eu vou falar daqui a pouco sobre a gratidão. Tudo bom, Paula? Tudo bom, Valéria? Gratidão que é uma das maneiras de você reduzir os seus sintomas depressivos. Porém, primeiro nós precisamos estimular a dopamina. Essa pessoa já tem que ter autenticidade para se sentir grata. E antes disso, eu estimulo a produção de dopamina, como, por exemplo, arrumando uma gaveta. Uma cliente minha, ela estava meio depressiva e ela não conseguia fazer os exercícios de gratidão que eu passava para ela. Então, os exercícios não eram autênticos, então não adianta. Eu recomendei para ela, eu preciso que você faça alguma pequena tarefa que você vai se sentir bem. E daí que ela me falou, eu vou arrumar meu guarda-roupa. Não, você vai arrumar quando? Não, o guarda-roupa é muito grande, eu vou arrumar minha gaveta. Ok. Quando você vai arrumar a tua gaveta? Vou arrumar na próxima quarta-feira. Ok. Que horas você vai arrumar essa gaveta? Eu vou arrumar às 17 horas. Ok. Eu posso te ligar às 17h05 para verificar se você realmente arrumou a tua gaveta? Sim, você pode me ligar. Eu realmente entrei em contato com ela às 17h05 e ela tinha arrumado a gaveta. Mandei uma mensagem. Eu falei, como é que você está se sentindo? Ela, maravilhosa. Ela mandou uma mensagem. É simples assim, gente. Pequenas coisas vão te dar recompensas no decorrer do dia. Metas, vamos lá. Metas devem ser estipuladas dependendo do caso, do grau dessa tua depressão. Exemplo, se a pessoa não sente vontade nem de sair da cama, não adianta colocar uma meta de passear no parque. Já se ela se compromete a arrumar uma gaveta por dia, e ao final de semana consegue completar, por exemplo, um armário, a tendência é que ela, com essa produção de dopamina, comece a reagir e possa assumir metas maiores a cada semana. Um passinho de cada vez. Como diz o americano, baby steps. E agora nós podemos passar para o trabalho de gratidão. Você já tem recompensa, você já tem uma neuroassociação com dopamina. Então, eu sei que para quem está com depressão, isso pode ser extremamente desafiador.
Mas já é comprovado pela ciência que a gratidão funciona. É como uma espécie de blindagem, de armadura que você vai manter. Vai manter os seus pensamentos protegidos de emoções que são negativas, como frustração, decepção, tristeza. Isso acontece porque o fato de se sentir grato faz com que a pessoa valorize seus acertos, tirando o foco das falhas, dos tropeços cometidos no longo da sua vida. Ou seja, como, vamos lá, eu vou praticar a gratidão diante de uma depressão? Primeiro, libere dopamina no seu corpo. Tenha pequenas recompensas. Segundo, tente olhar os acontecimentos positivos, mesmo diante de doenças. Você tem condições de bancar um tratamento médico, você está com os órgãos do corpo funcionando, apesar do teu desânimo. Você tem algumas pessoas que estão preocupadas com você, cuidando de você. Você tem um lar, você tem um teto. Ou seja, busque pequenas coisas, coisas positivas você tem na sua vida. Você tem um carro, dinheiro para botar gasolina. A neurociência está cada vez mais estudando os benefícios da gratidão, entendendo a força desse comportamento. Isso é um estilo de vida de gratidão. Isso acontece mesmo quando a pessoa se sente grata. Isso ativa o chamado sistema de recompensas do cérebro dela, fazendo uma sensação de bem-estar. E aí passa a produzir alguns hormônios. Gratidão, gente. Gratidão. Se você estiver nesse nível, você produziu dopamina. Você sinta-se grato pelas pequenas coisas que você tem na sua vida. Seja grato até pelo ar que você respira. E olhe para o teu espelho toda manhã e faça suas gratidões ao acordar. Simples assim. Outro exercício que eu te falo é o seguinte: olhe para alguns álbuns de fotos antigas na companhia de um amigo bom, um amigo bacana, que refresca a tua memória, relembrando alguns acontecimentos felizes. Ok? Junto a isso, sol. Parece ser bobo, mas eu tinha atleta meu, como a gente invertido no nosso, aí quando a gente voltava para o Brasil, eles queriam treinar à noite, na madrugada. Você não tinha sol e eles tinham pouca produção de vitamina D. E pelo fato de produzir pouca vitamina D, eles já ficavam tristes, depressivos, por falta de vitamina. Como é que eu descobri isso? Fazendo exames clínicos em medicina ortomolecular. Sol, exercícios aeróbicos, vão te levar para o próximo nível. Pode ter certeza. E me fala vocês, quem aí já teve algum problema, alguns momentos depressivos na vida de vocês que queiram nos compartilhar? Fala para mim. Eu nunca passei por uma depressão, mas eu já tive alguns momentos depressivos na minha vida. Como, por exemplo, eu morava em uma casa lá em Santa Felicidade, em 2011. Nessa casa, eu tinha várias âncoras de felicidade dentro dela. E quando eu fui me mudar, eu me lembro que eu me deitei, ficava me sentindo triste. Só que assim, você tem que entender que nós, o ser humano, o homem, é o único ser que consegue pensar sobre seus pensamentos e você consegue se autoanalisar. Isso é uma dádiva. Nós, às vezes, não usamos isso. E quem está no sentimento depressivo, ele não usa mesmo. Mas naquele momento, como eu já trabalhava com atleta e eu cuidava da parte emocional deles, eu comecei a me questionar porque eu estava me sentindo daquela maneira. Por que eu estou me sentindo assim?
Como eu posso me comportar para me sentir diferente? Aí eu começava a ancorar a minha vida em alguns acontecimentos que me faziam bem. Mas eu entendo perfeitamente o que se passa na pessoa, a pessoa que tem depressão. E a pior coisa que você pode falar para uma pessoa que tem depressão é: sai dessa. Sai dessa o quê, brother? Você não sabe o que essa pessoa passou. Não adianta, não é assim. A gente tem que ter muita compaixão, muita paciência. Mas tem que sair da inércia, tem que sair do escuro, tem que sair do vazio, entendeu? A melhor coisa. Fala para mim, gente. Quem aí já passou por isso? Tem momentos depressivos na sua vida. Vamos falar da importância das pessoas com depressão se sentirem compreendidas e não julgadas, porque é muito comum nós julgarmos as pessoas que estão deprimidas. Portanto, não adianta chegar para quem está sofrendo com depressão e ficar fazendo discurso motivacional, dando livro de autoajuda. O melhor mesmo é praticar empatia. Abrace ela, abra seu coração, pare de dar conselho. Que conselho? Ninguém quer conselho. Não adianta. Palavras ao ar só vai fazer, de repente, vai fazer de conta que ela vai ficar bem só naquele momento, mas não funciona. Procure ouvir essa pessoa. De repente é isso que ela quer, ser escutada. E talvez você só queira falar, 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 falar. Isso é o mal da humanidade. As pessoas querem falar muito. Imagina a pessoa que está passando por um momento depressivo, fica falando para ela. Busque entender um pouco dela, o que se passa, porque ela está sentindo dessa maneira. Deixa ela expressar seus sentimentos. E, se possível, ensine para ela alguns exercícios como esse de hoje. Eles não só a cura da depressão, mas pode ajudar a regular os hormônios dessa pessoa, além de criar novos padrões de comportamento, novas âncoras para viver a vida com mais leveza. E já é um grande avanço. Vamos falar de ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor, por ser relacionado com o desenvolvimento de comportamentos e vícios maternos. Ocitocina é produzida, por exemplo, quando a mãe amamenta o seu bebê. É aquele neurohormônio da mãe estar junto com o seu filhinho, no V0 dos V0. Para quem não sabe o que é V0, é olhar nos olhos. Aquele momento máximo da liberação de ocitocina. A mãe olhando o seu filhinho, amamentando. Pessoas com depressão precisam muito produzir esse hormônio, pois é essencial para que elas se sintam amadas e pertencentes a um dos grupos. É uma necessidade humana se sentir pertencente a um grupo. E muitas vezes é isso que acontece na cabeça de um depressivo. Ele não se sente. Basta a gente ver como o trabalho de recuperação de dependentes químicos, por exemplo, sempre envolve uma rede de apoios, com pessoas que o entendem, estão dispostas a falar sobre o vício e os desafios da recuperação. E o mais importante lá, ela é ouvida. Para a gente entender melhor sobre esse assunto, quando falamos da linguagem, em linguagem do amor, existem 4 fundamentos para que uma pessoa se sinta amada. Ela primeiro precisa se sentir importante. Precisa entender que tem um grande significado na vida das pessoas. Precisa ter demonstrações do quanto ela é única, especial e se sentir pertencente. Para entender que ela não está sozinha no mundo. Guilherme, coach de alta performance, está aí conosco. Tudo bem, meu amigo? Guilherme foi meu cliente de coach. Um bom, Calto?
agora ele gostou tanto do trabalho de coach que ele virou coach. Parabéns. Bom, já falamos, gente, e em vários vídeos, várias lives aqui no Instagram sobre a importância da comunicação e do poder da palavra na formação de nossas crenças. E hoje estou reforçando a importância de tudo isso também na hora de enfrentar uma depressão. A ocitocina é um composto cerebral importante. Tudo bom, Paula? Para a construção de confiança emocionais. Por isso é essencial quando falamos do apoio, da empatia com os depressivos. O destino das pessoas é moldado através de suas decisões. Não tem problema. Só que as decisões dependem muito dos estados emocionais a qual a pessoa se encontra. E os estados emocionais têm um alicerce de 3 coisas. Primeiro, o foco. Se você coloca foco sobre o que você não tem controle, você vai sofrer. Se você coloca o foco em alguma coisa, alguns momentos de dor na sua vida, você vai sofrer. O estado emocional, ele tem um alicerce da linguagem. As palavras que saem da tua boca podem mudar o teu estado emocional. Por que você sofre quando alguém te xinga, por exemplo? Alguma pessoa amada te xinga. Se fosse outra pessoa, não faria diferença, mas se uma pessoa amada, alguém que você gosta muito, te xinga. Aquelas palavras doem mais do que porrada, doem mais que um tapa na cara. Por causa do significado que se dá a essas palavras. Imagina se essa pessoa estivesse falando para você em mandarim, esse meu xingamento. Não iria fazer sentido nenhum, você não iria sofrer. Então isso é muito louco. O significado das palavras muda o teu estado emocional. E o terceiro, a fisiologia. Fisiologia muda o teu estado emocional. Voltando à ocitocina, é bem simples, embora para muita gente parece ser desafiador. Abraço. Mas não aquele abraço rapidinho. Um abraço libera ocitocina. Pesquisas mostram que os abraços duram em média 3 a 8 segundos, mesmo os abraços mais apaixonados. Os cientistas têm trabalhado nos efeitos físicos e psicológicos de um abraço de longa duração. O corpo fala. Muito bom, Vivian. E a neurociência também já explica que os abraços, para servirem como produtores de amor e ajudarem na construção de pessoas mais confiantes, seguras e amadas, deve durar no mínimo 20 segundos. Quando foi que você deu um abraço de 20 segundos em alguma pessoa? Pra você ter uma ideia, meus mentorandos, nós em 40 segundos. Mas tudo bem, baby steps, como dizem os americanos, como diz Tony Robbins, passos de bebê. Comece abraçando uma pessoa que está perto de você por 10 segundos, sem rir. 10 segundos. E vai aumentando à medida que essa relação é fortalecida. Mas leve um momento a sério, sem rir, sem conversar, sem ficar dando tapinha nas costas. E lembre-se, é um exercício de amor para que você e as outras pessoas se sintam amadas, protegidas, seguras, que produzam ocitocina. Então, o silêncio é fundamental. Se a pessoa que estiver em depressão permitir, abrace-a longamente, várias vezes ao dia. Afinal, amor é remédio para muitos dos males da nossa vida. Em que momento da tua vida, Carlos, você teve depressão? O que aconteceu na sua vida? Tudo bem, Marissa? Participa com a gente aí, fala se você já teve um momento da sua vida qual você se sentiu deprimido. Tudo bem, Lilian?
Outra maneira de produzir ocitocina é através de um animal, um animalzinho. Tem pesquisas que foram realizadas nos Estados Unidos que comprovam que a ocitocina também pode ser produzida por, pelo contato com o cachorro, entendeu? Uma espécie de abraço entre eles, entre você e seu cachorrinho. Oi, Lilian, tudo bem? Bull Prime, a melhor casa de carnes de Curitiba, está aí com a gente. A pergunta de hoje, Bull Prime, você já teve alguns momentos depressivos na sua vida? Como é que foi? Eu lembro que o Marcos, lá do Bull Prime, ele teve. Ele ajudou a tratar algumas pessoas com depressão, né, cara? Você, a sua mãe tinha uma clínica de dependência de usuários, tem até hoje, né? A Canam. Então, você viu na prática como funciona isso e o que as pessoas depressivas passam, né? E tem muitas fugas que as pessoas fazem através de drogas. Fuga. Tem gente que tem fuga através do sexo, através de drogas, álcool. Não precisa terminar com sua vida, não, meu querido. Você vai ressignificar. Cleusa Canam, grande psicóloga, grande salvadora de vidas. Eu, eu passei um tempo lá na. Eu passei um tempo lá dentro de uma clínica de usuários também. É isso aí, irmão. Dentro de uma clínica de usuários e por 2 dias nós fazemos um trabalho bem lindo com eles, exatamente fazendo isso, mudando a nossa fisiologia, trabalhando com eles. Carlos, entra aí, cara. Chama essa live aí. Entra aí na live que eu converso contigo. Vamos ver o que aconteceu. Quero ver como é que você está. Entra na live. Vamos aproveitar, tem mais 20 minutinhos aqui, eu troco ideia contigo. Fisiologia. Pra você tem uma ideia, hoje eu tava montando uma palestra que eu vou fazer dentro de uma loja lá em São Paulo, uma loja agora para preparar o pessoal para venda. E o nosso primeiro exercício é exatamente a mudança de fisiologia através de um exercício que eu faço todas as manhãs. Mudança de fisiologia, gente. Mudança da postura que você se encontra. Pessoas deprimidas geralmente têm uma postura mais arcada, mais liso. Então, para você entrar em depressão, você tem que entrar num protocolo. Você tem que acessar as suas âncoras que te levam à depressão, ao momento depressivo. E você pode muito bem mudar isso de uma maneira rápida, mudando como você se encontra. A fisiologia é como o seu corpo se encontra como um todo. Não só a fisionomia, a fisiologia, porque o teu corpo, além de falar, ele muda o teu estado emocional. Vou repetir. O seu destino depende muito das suas decisões. É no momento da decisão que o teu destino é traçado, já dizia Tony Robbins. Mas o seu destino depende do seu estado emocional, que tem um alicerce de 3 pilares, é uma tríade poderosíssima que nós mudamos nosso estado, o foco onde você coloca, a linguagem a qual você usa, as palavras que saem da tua boca e a fisiologia muda o teu estado emocional assim, de uma maneira rápida. Pensa numa pessoa que está triste, desanimada, até mesmo com depressão, qual que é a postura dela? Já fica com o ombro pesado, parece ter 10 pedras nas costas. Derrota, tristeza, desânimo. Ela não precisa nem falar. Você já imagina o que está passando na mente dela. Eu quero que vocês entendam. Teus olhos, ele diz exatamente o que você está pensando. Como, por exemplo, se você olha para a direita, você está criando alguma coisa. Tem muito a ver com a mentira isso. Se você está olhando para a esquerda, você está buscando alguma coisa lá na sua memória, você está acessando a sua memória. Ao ponto que se você olha para a direita, embaixo,
não em cima, embaixo, no meio agora, você está buscando alguma coisa na sua memória auditiva. Você está criando aqui na auditiva e do lado esquerdo você está buscando. Então é isso que nós fazemos nas sessões, nós sabemos exatamente se a pessoa está mentindo ou não, faz parte, porque às vezes até a mentira tem um porquê. Porém, quando você olha para baixo, você liga o teu sinestésico, você começa a sentir. Você olha para baixo, lado direito, você entra no teu diálogo interno. Você começa a falar com você mesmo. Sabe aquela franga que fica falando na tua cabeça? Do outro lado, são seus sentimentos, você começa a sentir aquilo. Alejandro Valente, artista dos cabelos, cuidava de mim, cuidava dos meus cabelos, agora é um fenômeno dos cursos online. Alejandro é um dos pioneiros nessa brincadeira aqui de atingir, de ajudar muitas pessoas através dos cursos online. Parabéns pelo seu trabalho, irmão. Sou seu fã. Estamos falando hoje aqui de estados depressivos, momentos que você já passaram depressão na tua vida. Então, em relação a essas pessoas que já passaram por estado depressivo, você olha para elas, ela está olhando para baixo, porque ela está sentindo aquela dor. Ou então ela está olhando para o outro lado, aqui ele está no seu diálogo interno. E muitas vezes, esse diálogo interno dela que fica consumindo ela repetidamente. E ela liga. Então, tipo, existe um protocolo para você entrar no estado depressivo. Você tem que olhar para baixo, ligar o seu canal sinestésico, começar a pensar naquilo que você não tem controle, que geralmente é outra pessoa, você não tem controle sobre ela. Você tem controle somente sobre o que você é, o que você faz. E tem um livro da Amy Cuddy que ela fala exatamente isso. Você muda o teu estado emocional através de como você usa o teu corpo. Como, por exemplo, Amy Cuddy. Eu vou pegar o livro aqui para você ver. Esse aqui, ó. O Poder da Presença. Amy Cuddy é uma cientista de Harvard, a qual ela explica como você muda o teu estado emocional através do seu corpo, da tua fisiologia. Como, por exemplo, o Super-Homem ou da Mulher Maravilha, como ela fala, com 5 minutos sem rir, apenas se permitindo estar assim, você já muda você já muda as tuas emoções, você já se sente mais empoderado. Dentro das minhas palestras, no começo, eu já trago a vitória, porque eu já lembrava do trabalho que nós tínhamos com os lutadores. Pode ver, todo lutador tem uma âncora muito forte de vitória. Todo o meu trabalho, eu sempre bato na fisiologia, porque é a maneira mais rápida, e é de graça, entendeu? É vitória, vitória, vitória. Você muda a tua fisiologia, você muda o teu estado emocional, você muda tuas decisões, você muda o teu destino. Pode acreditar. Porque eu já fiz vencedores de lutas inimagináveis, perdidas, vencerem só pelo estado que eu colocava eles, um estado de vitória. Então, esse livrinho, para quem gostou desse trabalho de fisiologia, é sensacional. Ela fala sobre isso, 5 minutos com o poder da vitória. Você vai cair no teu diálogo interno novamente. Olha para uma coisa, algum. Fala para mim. Quem já usou do poder da fisiologia para resolver algum problema na sua vida? Você pode usar a pose antes da entrevista de emprego, depois da entrevista de emprego, depois da entrevista também, antes de uma reunião que você sabe que vai ser difícil. Esses dias, a mulher do Marco Canan
foi dar um curso sobre corte de carne, e ela mandou uma foto para mim exatamente com a pose do poder. Antes de fazer uma palestra, eu tenho todo o ritual. Eu começo assim, eu juro para você, palestra corporativa. Eu estou fazendo uma palestra agora para uma rede de joalherias lá em São Paulo. A coisa me chamaram exatamente porque eu fiz esse trabalho vendendo 40% a mais só por causa desse empoderamento que eles fizeram no curso. Eu montei um treinamento só de empoderamento. Terça que vem eu vou fazer essa palestra lá em São Paulo. Eu não quero falar o nome do contratante, até porque me contrataram. Mas eu vou mostrar alguns lances de como vai ser essa palestra, esse treinamento, para você ver. Fisiologia está de graça aí. Dá um pico de adrenalina, toda testosterona sobe e você tem um pico de dopamina no teu corpo. Todo hotel que eu vou, eles reclamam, porque eu já acordo de manhã gritando, yes, 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 yes. 10 vezes. Tô nem aí. Só que agora eu tô com uma técnica diferente, coloco um pano na boca. Tudo que eu comunico produz uma química, ok? Tudo que eu comunico de uma maneira verbal, não verbal, o corpo comunica, a mente aciona essa farmácia alguns exemplos, você, serotonina, dopamina, ocitocina, funciona do mesmo jeito. Faça essa pose de poder por 5 minutos todos os seus dias, você já vai sentir a diferença no teu corpo, vai mudando a tua postura, a tua fisiologia ao decorrer do dia, você também vai sentir a diferença com relação à depressão. Então, presta atenção na riqueza do que eu estou te mostrando, que é muito sério, muito simples. Mude a tua fisiologia e seus resultados mudarão para sempre. Tem uma artista que foi cliente minha, uma artista muito famosa da Rede Globo, a qual ela estava fazendo uma peça, mas ela aqui para falar de um homossexual, só que perdão, não uma peça, uma novela. Era um papo muito. Então ela tinha que realmente entrar ela ficava triste, deprimida, e ela não conseguia se relacionar bem com o seu namorado, e ela viu o que estava acontecendo, e me indicaram para fazer um trabalho com ela, esse trabalho de mudança de energia e tal, de coach, de ajudar ela a produzir a próxima peça, a próxima novela dela. E eu comecei a passar uns exercícios dessa vida bem básicos. E ela disse que mudou a vida dela. E mudou realmente. Até meu livro que vai ser lançado semana que vem, tem uma declaração dessa artista aí, explicando como essa mudança energética dela aconteceu através de uns exercícios simples que eu passei algumas. Gente, eu queria que vocês me falassem. Quem já passou por isso, me diz aí alguma coisa que aconteceu na vida de vocês. Tudo bom, Ana Cláudia? Como você está? Está caindo as coisas aqui. Eu vou partir para o próximo tópico. Franco, tudo bom, irmão? A quarta maneira que eu trago para vocês ajudar em estados depressivos que vocês possam estar passando, Cássia, tudo bem? É você ter uma visão positiva de futuro. Que muitas vezes o teu futuro ele pode aparecer de duas maneiras. Ou um futuro de dor, de medo, ansiedade, ou um futuro de sentido. Na Segunda Guerra Mundial, um psiquiatra chamado Viktor Frankl,
esteve por 3 anos vivendo num campo de concentração, Auschwitz. E lá ele fez um tratado sobre as emoções e os comportamentos dentro de um campo de concentração. Ele observou como as pessoas viviam e se comportavam e quais resultados elas tinham. Presta atenção nessa história que eu vou te contar. E nesse estudo, ele identificou o padrão de pensamento daquelas pessoas que sobreviveram ao campo de concentração. Sobreviveram à falta de comida, aquele frio intenso, humilhação, surra, violência, enfim, pessoas que estão vivendo os horrores da guerra, mas saíram vivas do campo de concentração. Sabe o que essas pessoas que saíram tinham em comum? Uma visão positiva de futuro. Sentido. O nome do livro é Em Busca de Sentido. Esse livro tem até em audiobook. Em Busca de Sentido. Você consegue achar o audiobook dele no YouTube. Ele conta a história e também explica a logosofia, que é uma teoria criada por ele a partir dessas descobertas. Ele tem uma frase que eu acho sensacional. Quem tem um bom porquê suporta qualquer como. É um estilo de vida diferenciado. Viva através do seu porquê, do seu sentido. Bom, você pode estar pensando, por que estamos falando sobre isso numa live de depressão de sentido? É porque esse também pode ser um dos fatores que estão ajudando no desenvolvimento dessa doença, que pode estar te ajudando a resolver isso, entendeu? Uma visão clara de pessoas que tiveram sucesso, reconhecimento, prosperidade, mérito, merecimento, elas têm uma visão clara de futuro, uma visão positiva. Sabe por quê? Porque a falta de visão clara do futuro faz você, qualquer um de nós, ser levados, ser empurrados pela vida. Aí nós acabamos vivendo em rotinas que não são desenhadas, sonhos que não são planejados, sucessos que aconteceram com trabalho árduo, na direção contrária do que realmente nos traria felicidade. E viver assim não faz sentido. Porque até podemos estar vivendo um sonho, mas que é nosso. Sonho de outras pessoas vai te gerar frustração, insatisfação e infelicidade. Então, ter uma visão clara e positiva sobre o futuro pode ser uma forma de você superar a depressão. Visão clara e positiva de futuro. Você pode fazer isso através de um desenho, através de figuras que você monta no futuro, só para te dar um norte. Eu entendo que talvez nesse momento, no auge da doença, você não consiga imaginar como você vai ser daqui a 5, 10 anos. Amanhã. Imagina a visão positiva do dia seguinte antes de dormir. Desenhe como você quer estar na próxima semana, no próximo mês, nos próximos 6 meses. Acredite, isso pode fazer uma diferença enorme na tua vida. Visão é igual a uma vida. E se a visão for positiva, a tua vida pode ser extraordinária. Tudo bom? Wesley, Cássia? Nesse livro, tem um livro chamado A Cientista que Curou o Seu Cérebro. Ela narra a trajetória de como uma neurocientista que teve derrame cerebral, perdeu basicamente um lado do cérebro e conseguiu se recuperar. Sabe como? Ela trabalhava tudo o que desejava na sua mente. Ela se via andando, ela se viu dando um passo, ela se viu mexendo e ela voltou a andar. Eu quero te falar uma coisa. Se vocês puderem, compre o meu livro. Meu livro está chegando na biblioteca. Semana que vem vai estar uma reação ao assalto. Eu perdi um pedaço da minha língua e eu parei de falar. Eu só voltei a falar porque eu visualizei um futuro próspero na minha vida. Eu visualizei eu falando. Eu ficava todos os dias imaginando fazer o que eu estou fazendo agora. Falando para uma multidão, falando para as pessoas, falando dentro de palestras, porque eu tinha uma visão positiva de futuro. Então, se você acha que a tua vida está dura, compre esse livro e leia a história que eu coloquei dentro dele.
Eu conto a trajetória de meus primos, Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro, eu conto a história minha com Anderson Silva, com os lutadores, eu conto como eu os ajudei a superar vários momentos de dor, e eu conto o meu momento de dor, como eu superei o fato de não conseguir falar, e o médico falou que eu nunca mais ia falar. Se você desse um Google no meu caso, se você desse um Google no meu caso, você não ia achar alguém que saiu daquela condição. Você não ia achar. Se você tiver a oportunidade de perguntar para o Rodrigo Minotauro, ele estava do meu lado, no Google, procurando alguém que passou por aquilo, que voltou a falar. Não existia. Eu não achei um caso igual ao meu. E mesmo assim eu voltei a falar. Na vida, você pode levar as dores, os problemas que vão passar de duas maneiras. Ou você se faz de vítima e vive uma vida míngua, morrendo pelos cantos, ou você tira isso um aprendizado e você vira um herói. Porque tudo que passa pela tua vida você pode tirar como dor, ou você pode tirar como esperança. Só depende de você, do significado que você vai dar a essas coisas. Mas muitas coisas nos impedem, e muitas coisas que nos impedem são nossos aprendizados do passado, e o que fazer? Ressignificar. Ressignificar. Como, mamá, que eu vou ressignificar? Eu recomendo você ler o meu livro. Vai ajudar bastante. E sempre que você precisar, sempre que você querer, você pode me perguntar, Wesley, obrigado, irmão, tamo junto. Fera, brabíssima, deixa meu cabelo bonito. Lutador de alta performance, cara demais. O tempo tá acabando. Vou fazer aqui um resumo do que falamos hoje. Vimos alguns sintomas e causas de depressão. Falei aqui detalhadamente sobre a importância da regulação dos nossos neurotransmissores. Também falei da necessidade que as pessoas com depressão têm de amor, de empatia. Falei do abraço, ocitocina. Ah, se tiverem alguma dúvida, pode me chamar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui de coração aberto. É só me perguntar. Manda um direct para mim que eu vou te ajudar. Compra meu livro, que vai ser muito legal também, vai te ajudar. Obrigado, Ana, que bom que você esteve aí. Falando da fisiologia, a como ela muda teu estado emocional. E por último, para encerrar a live, eu contei sobre a importância de ter uma visão positiva de futuro, nem que seja sobre o dia seguinte, sobre a semana seguinte. Minha dica para quem está com essa torcida de pessoas que vão te elevar. Não adianta nada você ficar perto de alguém que está te dizendo para você sair dessa. Como? Ele não sabe o que está passando por você. Sai de perto dessa pessoa. Sai de perto desse colchão que está te engatilhando a trazer aqueles pensamentos ruins. Troca de colchão. Pega um cachorrinho. Cachorrinho é sensacional. Ajuda um monte. Tudo bem, Carol? Ana Cláudia, tá acabando. Volta um minuto, eu não queria ir embora. Ai, mas eu volto depois, tá? Eu agradeço vocês, eu agradeço a companhia de vocês até o final, a audiência que estiveram aqui conosco. Obrigado, Paulo. Eu que agradeço de você estar aqui comigo. Tchau. Fala alguma coisa aí, gente. 50 segundos, 40 segundos. Ricardão, tudo bom, irmão? Pena que você chegou só agora. Mas, doutor Jacques, satisfação, a melhor clínica de odontologia de Curitiba. Jacques Luiz Odontologia. Esse cara é fera. Ídolo de uma geração. Valeu, Ana Cláudia. Valeu, Rodrigão. Valeu, Paulinha. Tamo junto. Tamo junto. Olha o Chewbacca ali, ó. Chewbacca dando tchau pra todo mundo. Vamos sair, desligando. 3, 2, 1. Tchau pra todo mundo.